Oi, oi, pessoas! Bom, vamos começar a live de hoje? Hoje eu vou falar sobre um probleminha que acontece muito em ensaios, que é o quê? É a gestante ficar com vergonha e travada durante o ensaio. Isso nos incomoda bastante em quesito resultado das fotos. Deixa eu colocar já aqui nos comentários o título da live, porque tem gente que não olha aqui em cima. Vamos fixar. Oi Maria, oi Jéssica, oi gurias. Quem for entrando aí, pode ir me dando boa noite, que eu gosto bastante, tá? Bom, como vocês muito bem sabem, principalmente aí quem me acompanha, sabe que eu não sou muito de ficar enrolando não, tá? Então já vamos começar em breve. Bom, hoje aqui eu vou falar sobre como que tu vai quebrar o gelo com a gestante, né? Que é fazer ela deixar de se sentir envergonhada e deixar de ficar travada durante o ensaio e fazer com que a gestante se solte durante o ensaio. Ou seja, tu vai pedir uma pose para ela, ela consiga facilmente fazer essa pose e não fique totalmente travada e faça uma pose muito dura. Oi, Dayana. Oi, Tatiele. Oi, Raíssa. Lá vai eu começar a cenar para vocês. Bom, e como benefício do que eu vou ensinar aqui para vocês na live, vocês vão conseguir a maior satisfação da cliente de vocês em relação às fotos, né? Porque, obviamente, quando a gestante ela consegue se soltar, ela consegue fazer mais facilmente, melhor as poses. Obviamente, ela vai se gostar nas fotos, né? Porque nós sabemos que quando a gestante ela está envergonhada, quando ela está travada, tem bastante diferença em quesito resultado das fotos. Por exemplo, uma coisa bem comum de acontecer, quando a gestante está travada, ela está com vergonha, ela tende, e na verdade não somente a gestante, tá? Mas qualquer outra modelo. Tu vai pedir para ela fazer alguma pose, ela automaticamente sobe os ombros. Por quê? O corpo fica tensionado, ela está com vergonha, ela está fazendo uma coisa que ela nunca fez antes, quer fazer fotos, ela não sabe se ela está fazendo a pose certa, se está fazendo errado. Então isso é bastante normal. Inclusive, quem for fotógrafo iniciante, já dá uma olhada aí nas suas fotos, que tu já fez de outras pessoas, e dá uma reparada no ombro, se o ombro tá lá em cima ou se ele tá relaxado, se ele tá tranquilo. Ou se as mãos, quando a mão vai na barriga e ela tá assim, ó, é porque a gestante ela não sabe posicionar as mãos, porque ela tá com vergonha, porque tu pediu pra ela colocar a mão na barriga, ela tá com a mão na barriga. Coisa que se a gestante está mais tranquila, ela consegue passar mais delicadeza, mais tranquilidade nas fotos também, porque isso se expressa nas fotos, tá? Oi, Casa das Framboesas. Oi, Tatiele. A Tatiele já tinha dado oi, eu acho. A Tatiele me deu boa noite. Oi, Ellen Rodrigues. Oi, Casas Estúdio. Oi, Diana. Então tá. Então é por isso que a gente vai fazer isso aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui meu roteiro, que eu tinha feito um pouquinho antes de entrar aqui. Bom, então o benefício da gente quebrar o gelo ali com a gestante, da gente fazer ela parar de ser travada, ela vai ficar mais relaxada, as poses vão ser melhor, tá? Primeiramente a gente precisa entender o que causa essa vergonha nessa gestante, o que causa esse travar da gestante, tá? Primeiro motivo, primeira causa, é que a gestante ela chegou no ensaio e ela não te conhece, a gente precisa ter isso em mente, tá? A gente é uma pessoa totalmente estranha para aquela gestante, ela nunca nos viu na vida a maior parte das vezes, ela não nos conhece e ela tende a ficar com vergonha. Da mesma forma quando tu vai em um lugar e tu não conhece as pessoas, a maior parte das vezes, na verdade a maioria das pessoas, né, não consegue se expor, não consegue falar, não consegue interagir muito com as pessoas, porque não conhece aquelas pessoas e precisa mais ou menos ali de um tempinho junto com essas pessoas para poder se soltar, para conhecer. Isso daí está relacionado com o nosso subconsciente e a gente precisa conhecer e se sentir seguro no ambiente para que depois somente nós vamos nos soltar. A mesma coisa acontece com a gestante no ensaio, é super normal ela estar travada porque ela não te conhece. Então essa é uma das causas, tá? Outra causa é que ela não sabe o que vai acontecer no ensaio. Então ela está totalmente fora de controle, ela chega lá no ensaio e ela não tem controle do que vai acontecer a seguir. Por exemplo, em que momento ela vai trocar de roupa? Ou em que momento ela vai fotografar na praia, que ela queria fotografar na praia? Ou em quais ambientes ela vai fotografar? No caso, tu vai fotografar ela. Então ela não conhece, ela não sabe o que vai acontecer no ensaio e ela também tende a ficar travada por conta disso. Outra coisa, às vezes a gestante está simplesmente com vergonha de fazer algo de errado, né? Principalmente porque ela está fazendo alguma coisa que ela nunca fez antes, que é um ensaio. A maior parte das gestantes, o ensaio gestante é o primeiro ensaio da vida dela que ela faz. A maior parte não passou por ensaio de 15 anos.
não passou por um ensaio de formatura. Então ela não sabe o que ela vai fazer e ela tem vergonha de fazer alguma coisa toscamente errada. Quem é que nunca ficou com vergonha disso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Quando eu comecei na academia, ano passado, eu morria de vergonha de usar um equipamento de forma errada. A mesma coisa tu tem vergonha de, por exemplo, fazer uma aula de dança e tu não sabe como é que eu passo, tu tem vergonha de fazer tal passo, por isso tu te trava, porque tu não quer passar vergonha. E o cérebro da gente não quer nos permitir a passar algo constrangedor, tá? Algum trauma. Verônica, boa noite, boa noite, Rodrigo. Deixa eu parar um pouquinho aqui para acenar o pessoal. Boa noite, Alisson. Boa noite, Raniela. Quem tá entrando aí por último, por favor, me dá boa noite aqui também, tá? Eu gosto quando vocês me dão boa noite, porque eu não sou um robô. Oi, Valéria. Oi, Luana. Oi, gurias. Então tá. Então esses são alguns problemas. Tem alguns outros problemas também que acontecem, né, que fazem com que a gestante se sinta mais travada ali durante o ensaio, que são problemas pessoais. Ou seja, às vezes a gestante chega no dia do ensaio e ela tá pensando na roupinha que tem que comprar mais pro bebê, daquilo que precisa comprar antes que o bebê nasce, daquela consulta que não foi feita, que precisa remarcar, do chá de fralda que ela tá pensando em organizar. Então, às vezes tem muitos problemas pessoais que acarretam na vida daquela gestante, que ela chega no ensaio e a maior parte das vezes ela simplesmente não consegue se concentrar ali naquele momento. Ela não se concentra no ensaio porque ela está pensando em outras coisas. Isso já aconteceu bastante comigo quando eu comecei com as minhas gestantes, né, ensaios gestantes. Então eu falava para ela tal coisa que ela sempre tinha que fazer durante o ensaio e a maior parte das vezes ela se esquecia. Tipo assim, falava para ela em um momento, ó, tu precisa sempre dobrar tua perna. Em outro momento, ela já esquecia. E não é que ela não tá dando bola para o ensaio, é que tem outras coisas que também estão acontecendo na vida dela. E a gente, né, eu no caso fotógrafa, não conseguia fazer com que ela se focasse ali dentro do ensaio, tá? Com que ela não se emergisse durante o ensaio. Então são essas as causas que pode estar fazendo com que a gestante sinta-se mais travada e mais envergonhada durante o ensaio. Então vamos para as soluções? Já vou avisar aqui quem tá chegando aqui por último, é a primeira vez que tá assistindo uma live minha. Às vezes eu olho pro lado porque aqui é onde tá o meu roteiro, tá? Então eu separo por tópicos ali pra mim não esquecer de falar nada pra vocês. Então, a gente vai primeiramente partir para nossa solução pré-ensaio, ou seja, antes de chegar no dia do ensaio. Qual seria a solução? É gerar uma conexão prévia, ou seja, a gente se conectar um pouquinho lá com a gestante antes de chegar no dia do ensaio, que no dia do ensaio é um pouquinho mais fácil de conseguir essa conexão, só que é mais difícil ainda é previamente. Porém, quando tu cria uma conexão previamente, no dia do ensaio, torna a rolar tudo mais fluido. Oi, Adriana. Oi, Catarina. Oi, Luana. Oi, gurias. Vamos começar a acenar. Inclusive, eu tinha que achar outra pessoa para me ajudar a fazer isso aqui, ficar acenando para vocês, para não ficar parando. Então, olha só. Como é que a gente vai criar uma conexão previamente? Vamos falar lá pelo atendimento do WhatsApp, tá? Lembrando que os meus atendimentos são sempre feitos de casa. No caso, eu trabalho em home office, mas quem tem estúdio vai se adaptar para si, quem atende pessoalmente, tá? Então, a primeira forma de tu criar conexão com a gestante é fazer com que ela te conheça melhor. Lembra lá uma das causas que eu falei? Da gestante ficar envergonhada no dia do ensaio? É que ela simplesmente não te conhece muito bem. Então, a gente tem que fazer com que ela nos conheça melhor já previamente, antes de chegar no dia do ensaio. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui uma coisa, eu tinha fixado meu comentário do título da live, acho que não ficou. Deixa eu colocar aqui de novo. Ah, agora ficou. Não, que não sabia do que se tratava essa live aqui, tá aqui embaixo, tá? Achei que já tinha ficado fixado, mas não tinha fixado. Então, a todo momento lá no WhatsApp, tu vai sempre falar com a gestante, de preferência, por áudio. Por quê? Por áudio, a gestante ela tende a te conhecer melhor. Ela sabe qual é a tonalidade da tua voz, a velocidade que tu fala, ela conhece um pouquinho do teu caráter, então ela te conhece melhor, tá? Tem outras formas também. É tu deixar a tua biografia, ou seja, contando a tua história sobre ti, para ela te conhecer melhor, lá dentro do orçamento. Lembrando que o meu orçamento é em PDF e é justamente em PDF que eu recomendo os fotógrafos a utilizarem, porque passa muito mais profissionalismo dentro do orçamento de PDF. Então, dentro desse orçamento, tu pode colocar a tua biografia justamente para aquela mãezinha te conhecer melhor e te ajudar a criar uma conexão com ela previamente antes de chegar no ensaio. Por exemplo, a gestante que chega lá no ensaio,
ela já sabe que eu dou curso, ela já sabe desde quando que eu fotografo, ela já sabe que eu sou especialista em ensaios gestantes, então ela já conhece mais sobre mim. Não é somente eu que sei com quantas semanas ela tá, qual é o nome do bebê, qual é o nome do marido, de onde ela é. Ela também sabe sobre mim, tá? Inclusive eu botei ali onde eu morava anteriormente, para ela saber que eu vim recentemente para Torres, para ela conhecer mais sobre mim e se sentir mais à vontade comigo, tá? Bom, outra forma de tu criar uma conexão previamente é fazendo uma reunião. Como eu trabalho em home office, a minha reunião é online, é via videochamada, mas tu pode marcar uma reunião aí pessoalmente que é distante, inclusive seria interessante se tu fosse na casa dela ou se tu tiver um local fixo, pede para que ela vá até ti, tá? Então nessa reunião via videochamada eu consigo mostrar para ela que eu realmente estou dedicada ao ensaio dela, ou seja, que eu me importo com ela, que ela não é apenas só mais uma gestante na minha agenda, e que sim, eu estou disposta a fazer tudo para que deixe ela satisfeita em relação ao ensaio. Parecia que tinha caído aqui meu brinco, não tinha. Então isso vai fazer com que mostre que ela é única, tá? Outra coisa nessa reunião é que a gente consegue entender sobre os desejos dela. Por exemplo, será que tem alguma coisa que ela não gostaria que acontecesse no dia do ensaio? Será que ela prefere que seja mais fotos com fundo verde ou com fundo da praia? Então a gente consegue conhecer um pouquinho mais ela ali e saber sobre os desejos dela de fato, tá? Então isso é bem interessante. Outra coisa é antecipar o ensaio para aquela gestante, por isso que é importante a reunião via videochamada, seja pessoalmente ou como for. Ali, além de criar conexão, previamente, a gente consegue antecipar sobre o ensaio para ela, ou seja, ela não vai só saber como é que vai acontecer, o que vai ser do ensaio somente quando chegar no dia do ensaio. Até porque as gestantes ficam muito ansiosas, né, para chegar logo o dia do ensaio, esperando para ver o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, nessa reunião a gente já consegue antecipar para ela e dar essa prévia aqui para ela diminuir a ansiedade e ela já saber mais o que vai acontecer no dia, tá? Pera aí. Esse filtro aqui tá estranho. Vamos trocar. Acho que agora melhorou. Botei um outro. Então tá. Olha só, eu vou ir passando aqui, eu vou ir direto nos tópicos, mas quem quiser parar aí pra me fazer uma pergunta, pode parar, tá? Que daí eu paro em qual momento seja que vocês queiram que eu pare. Então, nessa reunião via videochamada, a gente vai antecipar o ensaio para ela, ou seja, eu vou dizer para ela onde a gente vai se encontrar, quais brincadeiras a gente vai fazer no dia do ensaio, que eu faço algumas brincadeiras lá, então ela já diminui essa ansiedade, que ela conhece quais serão as brincadeiras. Eu falo o que ela deve levar para o ensaio, eu dou dicas, digo em relação à roupa do marido. Então ela já sabe sobre tudo isso e ela já conhece melhor sobre o que vai acontecer no ensaio. Isso vai diminuir a ansiedade e diminuir as chances de que ela fique travada no dia do ensaio, porque ela já conhece, ela sabe, ela já está habituada ao que vai acontecer. Outra coisa que eu faço nessa reunião é pedir para que ela leve referências. Por quê? Aí ela sabe, ó, agora caiu mesmo. Devia, de certo, ter caído da rachinha. Eu vou tirar essa aqui. Então eu peço referências de poses para que ela leve para o ensaio. Ou seja, porque se ela pegar uma referência, por exemplo, lá no meu feed, ver uma foto de gestante lá de uma pose, e ela queira fazer essa foto no dia do ensaio, ela já sabe como é que se faz essa pose, porque ela já viu essa foto dessa pose e ela não vai ficar com aquela vergonha lá de, será que eu vou fazer errado? Será que tá de um jeito que não vai ficar bonito? Então ela já vai saber previamente como é que é essa pose que ela quer, porque ela já viu uma foto antes, tá? Agora, partindo para o dia do ensaio, que aqui é bem mais intenso do que previamente. Previamente é um pouco mais difícil, assim, de gerar essa conexão, né? Mas é importante também, bem importante. Então, no dia do ensaio, como é que a gente vai deixar a nossa gestante mais à vontade para que tu fotografe ela, para que ela fique solta e que ela não fique travada? Bom, minha primeira coisa que eu faço, ou seja, a gestante chegou no ensaio, eu encontrei ela, a gente começou a conversar, eu já explico para ela sobre o ensaio, né? É para deixar ela mais ou menos como se sentisse no controle da situação. Lembrando que quem está no controle sempre é a fotógrafa, ou seja, sou eu e é vocês que estão me assistindo, tá? Mas eu dou a entender para ela que ela está no controle, para ela saber sobre o que está acontecendo ali, né? Ninguém gosta de estar fora do controle e não saber o que vai acontecer. Então eu explico para ela, porque eu já planejo previamente, né? Explico para ela, olha, fulana, eu pretendo começar as tuas fotos por aqui, depois a gente vai lá, para aquela árvore, depois a gente termina na praia, e aí o tal vestido a gente vai trocar em tal momento. Então já explico tudo isso para ela já saber. Ou seja, isso daqui é bom também, que já explicar, para de repente tomar um fotografando e de repente, acabou.
assim, de surpresa, e ela vai ficar, tipo assim, assustada, mas já acabou, entendeu? Por mais que tenha levado um tempão de ensaio, se tu para assim do nada, muito repentinamente, fica um momento chato, tá? Então eu sempre já explico no começo ali do ensaio, explicando em quais momentos a gente vai trocar de vestido, pra ela entender em qual momento vai acabar o ensaio. Então ela já sabe em qual momento que vai acabar e não fica assim de surpresa, ó, acabou agora, tá? Então isso daqui é bom também. Então, esse primeiro momento aqui, para mim quebrar o gelo com a gestante, é deixar ela no controle da situação. Explicar para ela o que será, o que vai acontecer no dia do ensaio. Aí depois eu vou quebrar o gelo com essa gestante. Meu primeiro item assim que eu quebro o gelo é fazendo elogios. A parte aqui dos elogios são muito bons. Porque nós precisamos lembrar que a gestante, durante a gestação, ela tende a desenvolver, maior parte das vezes, baixa autoestima. Por quê? Porque ela ganha peso, porque aparecem estrias, e às vezes elas não estão se gostando assim muito, tá? Não digo todas, tem umas que inclusive aumentam muito a autoestima, né? Mas tem algumas que baixam, então é muito importante essa parte do elogio para a gestante. Então ela chegou no ensaio, depois de eu dar as explicações ali para ela, eu já elogio a maquiagem dela, independente se ela fez com alguém, se ela fez em casa, mesmo assim ela deu o melhor de si naquela maquiagem e eu elogio a barriguinha dela, dizendo que tá bonita, que tá bem redondinha, que tá grande, etc, tá? Pra dar esses elogios, pra ela se sentir melhor. Até porque muitas pessoas assim, ó, e já fica nervosa e ansiosa, né? Meu Deus, vai chegar no ensaio, será que a make tá boa? Será que a fotógrafa vai gostar? Será que é a make ideal? E fica tucanada, e isso também faz ela travar durante o ensaio. Então eu já deixo ela relaxada nessa parte, ou seja, ela já fica tranquila porque a maquiagem tá tranquila, a fotógrafa já gostou e já tá tudo ótimo. Inclusive elogio também as roupinhas que ela levou pro ensaio, porque eu peço pra ela levar acessórios do bebê. Então, se ela levou uma roupinha do bebê, um sapatinho, eu sempre elogio, até porque não tem como não elogiar, essas roupinhas são muito bonitinhas, são muito fofinhas, né? Então eu elogio o sapatinho, elogio a roupinha, se ela trouxe um nome MDF, se ela trouxe um balão. Então ela precisa se sentir à vontade com o que quer que seja, que ela tenha se preparado para chegar no dia do ensaio, tá? Aí passando essa parte dos elogios, que é bem importante, tá? Aí eu passo para as perguntas. E aqui eu quebro ainda mais o gelo, para a gente desenvolver uma conversa e parar de ser somente eu falando. Porque somente eu falando ali que eu expliquei sobre o ensaio, que eu dei elogios para ela, ela ainda não conseguiu conversar comigo. Então eu vou partir dessa e vou começar a fazer perguntas para ela. Por exemplo, fulana, tu já veio aqui antes? Eu fotografo aqui no Parque da Guarita, né? Tem gestantes que é a primeira vez que vão ali, ou gestantes que nunca sequer ouviram falar ali. Nesse caso aqui da Guarita, é dificilmente não ter ouvido falar, né? Mas antes eu fotografava lá em Canoas, por exemplo, no Parque Jardim do Lago, muitas gestantes nunca tinham sequer ouvido falar de lá, porque vieram de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. Então é uma pergunta interessante, tu vai ter que adaptar pra ti, tá? Depois eu pergunto, demorou a viagem? Mesmo que ela já tenha ido para ali, tá? Se demorou a viagem para mim saber se é longe, se é perto. E lembrando que, se tu for parar para ver, são tudo perguntas que somente ela saberá responder. E não são perguntas difíceis, são perguntas fáceis. Porque a gente não quer gerar uma pergunta que vai gerar uma complicação na mente da cliente, porque ela vai ficar pensando no que responder quando tu faz uma pergunta de nível mais difícil, tá? Então são sempre perguntas fáceis dela responder. Lembrando que ela tá com vergonha ali nesse primeiro instante, e com vergonha a gente tende a não raciocinar muito bem, tá? Então depois eu pergunto se ela tá ansiosa pro parto, a maioria sempre tá ansiosa pro parto, pra ver o rostinho do bebê, né? E depois eu pergunto se o parto dela vai ser normal, se vai ser cesárea. Muitas vezes elas não sabem ainda, mas mesmo assim a gente já consegue debater sobre isso. Ela me conta as experiências dela, se ela já teve filho, se ela já não teve filho, se ela tá com medo, se ela não tá com medo. E conforme vai sendo perguntas somente sobre ela, perguntas fáceis, isso vai tendendo a desenrolar mais facilmente. Eu só separei aqui essas pra dar pra vocês, mas tem muito mais, tá? Aí depois parou a conversa e digamos que essa conversa aqui, ela é feita enquanto a gente está andando e indo para um ambiente em que ela vai ser fotografada, tá? Então eu não paro ali do nada e começo a conversar. A gente vai caminhando e vai conversando. Eu dou avisos também para ela, que esse, inclusive, é um aviso bem importante, que só foi há pouco tempo aí que eu fui parar para perceber que ele realmente era muito necessário.
O primeiro aviso é lembrando ela que a qualquer momento, se ela quiser ir no banheiro, ela pode ir, porque durante a gestação a mulher tende a ir no banheiro muito mais vezes. Eu percebi que teve ensaios anteriores, que eu não parei para reparar isso, né, naquele tempo, de que elas estavam com vontade de ir no banheiro, né, só que elas não iam porque achavam que ia me incomodar, ou seja, que ia ter que parar um ensaio no meio, que ela ia estar sendo incomodativa. Então agora eu sempre já chego no ensaio e já aviso ela também, caso ela queira ir no banheiro, a qualquer momento, não tem problema, até porque a gente não quer que a gestante fique ali com uma má experiência durante o ensaio e se sentindo incomodada porque ela precisa ir no banheiro e ela tá fazendo pose e dá um momento ali muito chato pra ela, tá? Então eu sempre já aviso ela em relação a isso e aviso também pra ela já se sentir à vontade, relaxar, que a qualquer momento ela pode parar, ela pode descansar, ela pode beber uma água, ela pode comer, que não tem problema. Então eu já digo pra ela que os ensaios são sempre reservados, no meu, inclusive, não sei no de vocês, mas eu recomendo também, no mínimo 3 horas, para justamente isso, pra gente caminhar entre um ambiente e outro, para ter tempo suficiente para ela ir no banheiro, para ter tempo suficiente para ela descansar, porque tem muitas gestantes que ficam indispostas durante a gestação. E se tu puxar ela demais ali durante o ensaio, de novo, não vai ser uma má experiência e ela não vai conseguir se soltar ali, porque ela vai estar o tempo todo achando que ela não pode fazer nada, que ela tem que fazer exatamente o que tu dizer e medo de fazer alguma coisa que eu não goste, tá? Então é importante essa parte dos avisos. Depois, eu explico um pouquinho para ela sobre a direção, né? Para ela se sentir mais à vontade em relação às poses. Lembra lá que eu falei que a maioria das pessoas e as gestantes, elas têm vergonha de fazer algo errado durante o ensaio? Então é por isso que eu já explico ali em relação à direção. Então eu já falo para ela, olha fulana, em todas as fotos tu vai sempre dobrar uma das pernas. E vai ser sempre a perna que está mais próxima de mim. Ou seja, se tu estiver virada, vai ser a perna de cá. Só para explicar para ela já saber ali mais ou menos como é que funciona e ela perceber que é simples, que não tem necessidade dela ficar nervosa em relação a fazer as poses. Mas eu já sigo dizendo para ela ficar tranquila, que independente se ela esquecer ali de qual seja a perna, eu vou estar ali sempre falando para ela qual será, tá? Só para ela se sentir mais à vontade e entender que ela não precisa gravar essa informação. Explica também para ela que em todos os momentos, todos os ambientes, a gente vai sempre fazer 50-50%. Ou seja, eu vou fazer uma foto ali numa ponte, eu vou fazer primeiro da gestante sozinha e depois com o marido dela. Geralmente é assim. Raros casos em que os maridos querem fazer poucas fotos ultimamente, tá? Então eu sempre já faço diretamente os 50-50. Então ela já entende também em relação a essa parte. Ou seja, ela está no total controle da situação, ela sabe o que está acontecendo. Dificilmente ela vai ficar travada se ela souber de tudo isso, tá? A maior parte das vezes elas ficam travadas porque tu deixa a coitada sem informação nenhuma, só chega, só vai fotografando, nem sequer conversa com ela, e, né, torna tudo muito mais difícil, tá? Aviso ela também em relação à direção, que caso ela queira implementar uma pose propriamente dela, ela pode implementar. Mas que ela fique tranquila, que em todos os momentos eu vou dizer qual é a pose que ela tem que fazer. Mas que ela fique à vontade, né, para mudar alguma coisa ali, até porque, né, ela se conhece. Ela sabe como é que ela se gosta. Então, se ela quiser mudar, ela pode mudar. Mas que ela não precisa ficar pensando o tempo todo em pose, que eu estou ali para isso, que esse é o meu trabalho, tá? Então, tudo isso vai favorecer. Aí tá. Aqui era só no começo do ensaio, a gente nem começou a fotografar ainda, na minha explicação, né? Então, no ato do ensaio, eu sempre continuo fazendo aquelas perguntas lá que eu falei anteriormente, para quebrar o gelo. Ou seja, fiz um primeiro ambiente, é sempre 6 ambientes, tá? Em todos os ensaios, sempre separo 6 ambientes. Já expliquei isso em outras lives. Mas tá, em cada ambiente, eu vou sempre continuar perguntando coisas para ela. Por exemplo, se ela já fez chá de fralda, ou se ela não fez, por que ela não fez. Então, sempre vai fazendo perguntas para ela, para quebrar aquele gelo ali de tua profissional e a gestante é apagante, e a gestante ela tem que ficar toda dura ali. Então, vai conversando para tornar uma coisa ali mais humana, mais íntima, tá? Essa parte aqui é muito importante. Outra coisa, durante o ensaio, olha nos olhos. Isso passa maior autoridade sobre ti para a gestante. Então, tu tá sempre olhando nos olhos e não tá olhando para baixo, não tá falando com ela e olhando para o lado. Então, tu tá sempre olhando para ela para gerar também uma maior conexão com aquela cliente.
Falar também com o coração virado para a cliente passa maior dedicação tua em relação à gestante. Porque para pensar, se a pessoa está ali falando contigo, porém ela está de lado e falando contigo, porém mexendo na câmera, dá a entender para ela que tu não está assim tão interessada em estar fotografando naquele momento. Ou se de repente tu tá caminhando de costas porque tu vai pegar alguma coisa na tua mochila e tu fica falando com ela caminhando de costas para ela. Parece que tu tá fazendo um ensaio com pressa, né? Porque tu não se dá o trabalho de parar, virar e falar para ela. Então, olhar nos olhos gera maior autoridade sobre ti, gera maior conexão, e falar sempre com o coração virado com a cliente vai ajudar nesse momento aí de gerar conexão com a cliente e fazer ela se sentir justamente mais à vontade contigo, tá? Falta pouco, gente, calma. Outra coisa também bem legal durante o ensaio para te justamente quebrar ali o gelo com a gestante é fazer algumas brincadeiras. Ou seja, eu não faço somente ali as poses para não ficar sempre tudo engessado, né? Mas eu também faço algumas brincadeiras para fazer fotos mais espontâneas. Vou dar uma aqui também, que essa daqui eu já entreguei em outros vídeos também. Tem outras brincadeiras que são as brincadeiras mais secretas, que eu não entrego só lá dentro do meu curso. Mas uma das brincadeiras que eu já entreguei por aqui é sobre qual animal é. Então eu falo pra gestante, ó, lembrando que essa brincadeira aqui, tu não vai fazer logo de começo, porque geralmente logo de começo ela não funciona, porque ela ainda tá ali com vergonha, tá? Então mais, vamos dizer assim, né, são 6 ambientes que eu falei. Lá pelo terceiro ambiente, eu já consigo fazer ali com a gestante. Se eu perceber que ela já se soltou, lá no segundo ambiente, eu faço no segundo ambiente, porque nós sabemos, né, que cada gestante é uma gestante. Tem gestante que mesmo fazendo tudo isso que eu falei, ela só vai se soltar no final do ensaio. Ou tem gestante que no primeiro instante ali, ela já vai estar mais solta, ela já vai estar conversando ali melhor contigo. Então, tem toda essa questão, tá? Mas a brincadeira consiste assim. Eu falo pra gestante, né? Fulana, se teu marido fosse um animal, que animal ela seria? Essa é uma brincadeira bem clássica. Aí ela responde, no caso. E sempre, né? Se matam a rir, porque sempre é um animal engraçado, então não tem como eles não rirem. E da mesma forma eu pergunto pra ele, fulano, se a tua mulher fosse um animal, que animal ela seria? Daí eles respondem, riem e daí torna tudo mais descontraído. Ou seja, eles entendem que não precisa ficar totalmente engessado, que ali a gente está num momento de descontração, que é justamente o registro da gravidez dela e da gestação dos dois, né? Porque na minha opinião o marido praticamente está tão junto com a gestante que, né, faz total sentido. Bom, aqui no caso eu encerraria o meu roteiro, só que tem uma coisa que eu lembrei aqui enquanto eu estava falando, que é uma coisa também muito importante. Lá naquela parte em que eu disse, lá em cima, agora eu vou voltar, tá? Justamente o que faz com que a gestante fique mais travada durante o ensaio, às vezes uma dessas causas são os problemas pessoais, que nem eu tinha mencionado. Se ela está trazendo alguma coisa, algum problema da rua para o ensaio. Por exemplo, se ela está tucanada lá pro parto do bebê, se tem que comprar alguma coisinha a mais, se tem que se preocupar com o chá de fralda. Então tem esses problemas pessoais que acabam sendo trazidos para o ensaio, que ela não consegue se concentrar no ensaio e ela não consegue se soltar ali direito, tá? Então tem uma coisa que eu também faço, que é lá depois que eu faço as perguntas, depois que eu faço os elogios, quando eu começo a fotografar, no primeiro instante que eu começo a fotografar, eu faço a imersão, que é uma das divisões do ensaio que eu faço, tá? Nessa imersão, eu peço para os dois, para a gestante e para o marido, ficarem de olhos fechados, encostarem testa com testa, e daí eu falo algumas coisas para eles, porque eu já conheço eles através do briefing que eu fiz anteriormente, que é uma lista de perguntas, tá? Então eu pergunto sobre o nome dela, sobre o nome dele, sobre o nome do bebê, sobre o que ela quer, o que não quer, só para te entender melhor aqui essa parte, tá? Então nessa divisão do ensaio, lá no momento do ensaio, eu falo, né, que os dois foram se encontrar, foram gerar o fulano, que seria o bebê, dentre 7 bilhões de pessoas no mundo, que logo eles foram se encontrar, tarará, que esse é o registro da gravidez deles, que eles precisam se concentrar ao máximo, porque tudo que for feito ali no dia do ensaio, naquele instante, vai ficar registrado, que o fulaninho, que é o bebê, quando crescer, daqui 10 anos ele vai poder ver essas fotos que foram feitas no dia de hoje. Então eles precisam estar focados no dia do ensaio, para eles esquecerem problemas de fora, esquecerem o celular, não utilizarem o celular
durante o ensaio, e tudo isso que eu vou falando eles estão de olhos fechados, tá? Então eu meio que faço uma imersão com eles e também uma meditação, porque enquanto eu falo, eu peço para eles sentirem o peso dos pés deles no chão, peço para eles sentirem a brisa do vento no ambiente, peço para eles ouvirem o ambiente ao redor. Então eles conseguem se concentrar muito mais no ensaio sempre depois que eu faço isso. Ou seja, não chego, vou lá, converso, vou correndo, já vou fazendo ensaio e ela ainda está com aqueles problemas. Não, eu já chego, já mostro para ela que é importante que ela se concentre, que é importante que ela esqueça esses problemas, porque eles estão do lado de fora do ensaio e o ensaio é muito importante porque tudo que será feito ali vai ficar registrado para a história, o bebê vai poder ver depois, tá? Então essa é uma coisa que eu queria acrescentar que eu acabei passando, que também é muito importante nessa questão. Bom, quero avisar vocês também, agora que finalizou, tá? Quero avisar vocês também que na próxima terça-feira vai ter live Fotógrafa Reis de novo, porque live Fotógrafa Reis agora vai ter toda terça e quinta-feira às 8h01. E na terça que vem, deixa eu até deixar aqui pra vocês, cadê o tema? No caso, eu vou solucionar o seguinte problema para vocês. Não tem procura em ensaios gestantes. Esse vai ser o título da live de terça-feira que vem. Então, caso que seja uma fotógrafa aí que não está tendo muita procura de ensaios gestantes e por isso acha que não vale a pena aprender muito sobre ensaios gestantes, porque justamente não tem quem procure por isso, eu vou te mostrar como que tu vai solucionar isso, tá? Então, vou encerrar aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um print para quem quiser postar o print depois no Stories para mostrar para os seus seguidores que hoje tu estava aprendendo mais sobre a fotografia. Então, vou fazer uma pose aqui rapidinha, inclusive caso tu esteja vendo essa live posteriormente, ela esteja gravada, também vale a pena tu colocar nos stories, tá? E eu gosto de compartilhar, inclusive. Deixa eu desativar os comentários, pra não ficar esse monte de coisa aqui na minha cara. É bem rapidinho. Acho que deu tempo. Então tá, vou finalizar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tchau e benção.